Começa agora o Correspondente Local. Nessa edição você confere um especial sobre as eleições de 2018. O deputado federal Aliel Machado, do Partido Socialista Brasileiro, foi reeleito com 95.386 votos. Desse total, apenas 25.000 são de Ponta Grossa. Nessa campanha, Aliel fez parte da coligação Paraná Decide, da candidata Cida Borghetti, do PP, que fez alianças com partidos como o PSDB, o PROS, o PMN e o PMB. Nas eleições de 2014, Aliel foi eleito deputado federal pelo PCdoB com 82.000 votos, sendo que 61.000 foram feitos em Ponta Grossa. Aliel Machado começou sua carreira política a se candidatar a vereador em Ponta Grossa em 2008. Em 2012, ele é eleito vereador pelo PCdoB com 3.731 votos, tornando-se em seguida também o presidente da Câmara. Em 2015, o Aliel saiu do PCdoB e entrou para a Rede Sustentabilidade, partido em que defendeu sua candidatura a prefeito de Ponta Grossa. No início desse ano, ele mudou novamente de partido e se filiou ao PSB. Nós vamos continuar dando como prioridade máxima as ações em Brasília que envolvem os direitos das pessoas, que é a função de um deputado, lutar contra os desmandos do governo, contra reformas que prejudicam os que mais precisam. Porque num momento de crise como esse que nós vivemos no Brasil, geralmente quem tem mais força pisa naquele que tem menos força. Um exemplo é a aprovação dessa PEC do teto de gasto, que congelou investimentos em saúde, educação, segurança para os próximos 20 anos. Isso é uma tragédia. A luta contra a reforma trabalhista, que da maneira que foi feita também prejudica muitos trabalhadores, as pessoas que mais precisam. Por outro lado, nós também temos aqui na cidade conhecimento dos problemas locais da cidade e da região. Isso é preciso retomar o crescimento da economia de maneira rápida para que tenha emprego na vida das pessoas, e para isso a gente precisa ter muita responsabilidade nas ações que devem ser votadas em Brasília. Por outro lado, são temas que envolvem as pessoas de maneira urgente. Saúde, infraestrutura, problema das pessoas que estão nos bairros com problemas e precisam do atendimento do poder público, e o deputado federal pode, se não resolver, ajudar nisso. Agora, a função principal, eu reforço aqui de um deputado federal, são as ações que envolvem as votações sobre a vida das pessoas. Quando um deputado está lá votando a reforma da Previdência, isso é uma decisão que vai impactar na vida de todos, e de maneira muito grave. Às vezes as pessoas não ligam uma coisa a outra, nem sabem como o deputado votou em temas importantes como esse. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Campanha muito difícil, uma eleição muito difícil, uma eleição que a população deixou um recado claro. A gente vê que as pessoas estão indignadas com a política. Tem um aumento de votos, tendo já mandato, e aumentar a votação mostra mostra uma responsabilidade muito grande que eu tenho com esse povo. Eu tive um voto de opinião muito forte. Eu tive um voto de pessoas que raciocinaram muito a política, de pessoas que pesquisaram a ficha do candidato, de pessoas que pesquisaram como eu votei as ações mais importantes. Então teve muito voto de protesto, voto contra a reeleição, voto contra a política tradicional. Então eu fico feliz de ter tido esse resultado. Foi um resultado que todos que acompanharam e que entendem um pouco de política viu que os extremos ganharam muitos espaços, e eu não sou de nenhum extremo. Eu acho que a gente tem que pacificar o Brasil, reorganizar o Brasil, para que a gente continue crescendo, ou melhor, para que a gente recupere a confiança das pessoas no nosso país e também na política que está tão desacreditada. O deputado federal Sandro Alex, pelo PSD, se reelegeu para o terceiro mandato na Câmara Federal, com 124.512 votos. Em Ponta Grossa, o candidato obteve 35.775 votos, sendo o candidato a deputado federal mais votado da cidade, com 20% dos votos. Sandro Alex é vice-presidente do Diretório Estadual do PSD e deputado federal desde 2010, quando foi eleito pela primeira vez. O advogado e radialista se candidatou à prefeitura de Ponta Grossa em 2008 e perdeu para Pedro Vosgrau, do PSDB, no segundo turno.
Essa nova gestão, nós temos um comprometimento ainda maior com a região. Eu defendo uma representação distrital, por isso eu sou muito votado aqui. Estamos com uma expansão do aeroporto em andamento, nós temos a discussão de investimentos em infraestrutura da cidade, nós temos investimentos na expansão do tratamento contra o câncer, enfim, uma série de obras importantes, estruturantes. Eu tenho um número de projetos que quero continuar acompanhando, de combate à corrupção, extensão de ficha limpa, discussões sobre a área de ciência e tecnologia, onde eu tenho uma participação maior no combate a crimes da internet. Isso é um assunto que eu também faço bastante. A candidata Aline Sleltz, do Partido Social Liberal, foi eleita deputada federal com 33.628 votos, sendo uma das 3 representantes dos Campos Gerais na Câmara Federal. Ela foi eleita com 12.848 votos na sua cidade, Castro, e 2.200 votos em Ponta Grossa. A candidata é filiada ao Partido Social Liberal, da coligação Em Direita Brasil, junto do Partido Trabalhista Cristão e do Patriotas. A candidata, de 39 anos, já concorreu à Prefeitura de Castro, pelo Partido da República em 2016, e já foi vereadora do município entre 2012 e 2016 pela Democracia Cristã. O vereador Felipe Passo, do PSDB, somou 49.661 votos nas eleições de domingo para deputado federal, sendo que 25.650 foram na cidade de Ponta Grossa. Apesar da votação expressiva, ele não se elegeu. Passos é apoiado pela governadora do estado, Cida Borghetti, e coligado ao Paraná Decide. Ele é vereador e, nas eleições municipais de 2016, foi o segundo vereador mais votado, com 5.992 votos. Nessa eleição de 2018, Márcio Paulic disputou uma das vagas a candidato de deputado federal do Paraná pelo Partido Solidariedade. Obteve 67.125 votos, mas não foi eleito. Ele ingressou sua carreira pública em 2012 como presidente do PDT, em Ponta Grossa e dos Campos Gerais. No mesmo ano, ele lançou sua candidatura a prefeito de Ponta Grossa. Não foi eleito e, com 63 mil votos, em 2014, ele foi eleito a deputado estadual do Paraná. Em setembro de 2018, ele anunciou sua saída do partido PDT e a sua nova filiação ao Solidariedade. Nessa edição, vamos fazer uma análise sobre as eleições que aconteceram no último domingo. Estou aqui com os comentaristas Pedro Andrade e Ingrid Petroski. Então, Ingrid, como que ficam as cadeiras nas eleições? Bom, o Paraná tem 30 cadeiras lá em Brasília e dessas 30, 15 foram renovadas, ou seja, 15 conseguiram se reeleger. E o partido que teve o maior número de deputados eleitos foi o Partido Social Democrático, PSD. E, por coincidência, o deputado mais votado foi o Sargento Faur, com 5% dos votos do PSD. E falando em questão das mulheres, as mulheres elas tinham duas mulheres eram deputadas e esse número subiu para 5 nessas eleições de 2018. Aí em sequência temos os outros candidatos, o Felipe Francischini do PSL. Lembrando então que o PSL foi um partido que cresceu muito no Brasil. Ele tinha 1 deputado lá em Brasília e agora tem 52. A gente vê que a extrema-direita ela conseguiu aumentar bastante, né, o PSL. Em seguida, a Gleice Hoffmann, do PT, e em seguida, Luizão Goulart, do PRB, e por fim, Sandra Alex. E para a Assembleia Legislativa, também temos mudanças. A candidata Mabel Canto foi a mais votada de Ponta Grossa. Então, Pedro, como que ficaram as cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná? Bom, Priscila, das 54 cadeiras da ALEP, 8 delas foram para candidatos do PSL, né? O candidato mais votado dessas eleições foi o delegado Francischini, com mais de 420 mil votos. Ele que fez toda a sua campanha eleitoral e toda a sua vida política na cidade de Londrina, segundo o maior colégio eleitoral do Paraná. A porcentagem de renovação da ALEP também ficou maior que a porcentagem brasileira, enquanto no Brasil 53% dos deputados farão seu primeiro mandato em 2019, aqui no Paraná esse índice chegou a 61%. Aqui a gente tem um gráfico que fala sobre os deputados por mesorregião no Paraná. Aqui foi a área de influência do delegado Francischini, essa área elegeu 13 deputados. Um dado importante é que na região metropolitana de Curitiba, 17 deputados foram eleitos, né? Sendo que 16 são só da cidade de Curitiba, né?
Das 54 cadeiras também, outro dado interessante é que 19 estão no espectro mais à esquerda, né? Representam o PT, o PDT, o PSB e o PV. Pedro, e como que ficaram as candidaturas femininas? Bom, embora com o fundo eleitoral seja obrigatório que 30% do orçamento das candidaturas sejam para mulheres, esse índice cresceu apenas em uma cadeira. Enquanto nas eleições gerais de 2014 eram 3 mulheres deputadas estaduais, nesse ano foram 4 eleitas. Obrigada, Pedro. A nossa reportagem entrevistou a deputada eleita Mabel Canto. A candidata Mabel Canto, do PSC, se elegeu para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. A candidata da coligação em Nova Paraná conquistou 35.036 votos, sendo 28.000 apenas na cidade de Ponta Grossa, o que a torna a deputada mais votada do município. Mabel é radialista, advogada e filha de Josélito Canto, que foi prefeito de Ponta Grossa entre os anos de 1997 a 2000 e deputado estadual entre os anos de 2003 a 2011. Josélito teve seus direitos políticos cassados no final de 2011. Qual é a importância, assim, como mulher eleita? Nós temos uma baixa representatividade na política da mulher paranaense, mas estamos começando a mudar isso. Elegemos desta vez 4 mulheres para a Assembleia e pela primeira vez elegemos uma mulher da região dos Campos Gerais, uma deputada estadual da região dos Campos Gerais. Isso me faz trabalhar muito por todas as paranaenses. A gente vai montar um grupo aí de mulheres agora para pensar políticas em favor das paranaenses. E o que é mais urgencial aqui para Ponta Grossa, em questões de meta de governo? Olha, eu vou trabalhar muito pelo Hospital Regional. O Hospital Regional é fruto do trabalho do Josélito como deputado e eu vou continuar esse trabalho. Nós vamos lutar aí para trazer mais especialidades para o hospital. Eu acho muito triste um paciente da nossa região ter que ir a outros centros, como Curitiba, para buscar tratamento. E isso precisa mudar. Essa será, com certeza, um dos objetivos do meu mandato. O deputado estadual Plauto Miró Guimarães se reelegeu com 36.332 votos no último domingo. Plauto chega a seu 8º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Em Ponta Grossa, Plauto recebeu 5.479 votos. Nas eleições de 2014, Plauto conseguiu 64.000 votos. Seu último mandato foi marcado pelo projeto de lei que propõe a redução da escarpa devoniana e por estar indiciado na Operação Quadro Negro, ação do Ministério Público que investiga 13 agentes do Estado do Paraná por improbidade administrativa. O deputado estadual e ex-prefeito de Ponta Grossa, Péricles Hollimer de Mello, do Partido dos Trabalhadores, não conseguiu se eleger para o 6º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Com 27.397 votos, o candidato sofreu uma baixa significativa no número de eleitores. Em 2014, foram mais de 40.000 votos que o elegeram. No segundo turno das eleições de 2012 para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Péricles conseguiu 86.929 votos, mas também não conseguiu se eleger. Na campanha de 2018, as propostas dos candidatos estavam a defesa da área de proteção da escarpa devoniana e medidas de incentivo à cultura da paz. E ainda em 2018, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do candidato que institui diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Por um lado, fica claro que a população preferiu assim renovar, né? Ponta Grossa, por exemplo, teve muitos candidatos e houve uma opção maior das pessoas por alguém que não era deputado ainda, né? Então, eu esperava fazer bem mais votos em Ponta Grossa para a direção aqui, né? Outra questão que eu acho mais complicada é que essa revolta está sendo canalizada de uma forma muito maniqueísta e problemática e autoritária, né? Como se houvesse um bode expiatório, como se o responsável por todos os males do Brasil fosse o PT. E essa característica de encontrar um bode expiatório, sem muita reflexão, é uma característica do autoritarismo, do fascismo. É muito fácil interpretar a realidade dessa forma, né? E hoje, quer dizer, essa ascensão do Bolsonaro é uma ascensão, assim, desses instintos, assim, né? Ele tem uma visão, assim, do senso comum muito, assim, raso, superficial, né? Que não consegue interpretar a sociedade brasileira como um todo, a crise, porque o Brasil passa, né? Se a revolta contra o sistema é uma coisa importante, né? Que a gente tem que saudar como positivo, a forma como ela está sendo canalizada eu acho muito equivocada. Então, acho que esse é o grande problema no Brasil. Bom, claro,
tem os aspectos internos, talvez falhas no mandato, eu não consegui expandir o mandato, eu fiquei reduzido a uma região só, em Ponta Grossa, e é uma região que tem problemas, a estrutura partidária foi muito fragilizada por essa crise. No final, agora as pesquisas eu estava bem, mas acho que no final, essa ascensão do Bolsonaro, né, fez com que aumentasse a rejeição ao PT. Muitas pessoas que votavam em mim deixaram de votar por causa disso. Então a população preferiu também, além da rejeição, ao PT, porque eu era um deputado já de muitos mandatos, também acabou aumentando a rejeição e minha votação caiu muito em Ponta Grossa. A nossa equipe entrou em contato com o deputado Plauto Miró, mas até o momento não obteve respostas. Ratinho Júnior foi eleito no primeiro turno no estado do Paraná. Com 3.210.712 votos, Ratinho Júnior foi eleito governador do estado. Ele venceu em 382 das 399 cidades do Paraná. 59% do eleitorado votou em Ratinho. Ele iniciou sua carreira política em 2003 como deputado estadual eleito por Curitiba. Entre 2006 e 2012 foi deputado federal. Em 2014, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do governo Richa após ter sido eleito o deputado estadual mais votado no Paraná, com 300 mil votos. Então, Pedro, como que ficou a votação aqui no estado do Paraná? Então, Priscila, o Ratinho Júnior ele venceu em 382 das 399 cidades do Paraná e ele venceu nos 5 maiores colégios eleitorais do Paraná: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O candidato ele contabilizou mais de 3.200.000 votos e um índice muito parecido com os conquistados por Beto Richa nas eleições de 2010 e de 2014. E ele é o candidato mais jovem a assumir o governo do Paraná desde a redemocratização, né? Ele vai assumir o governo aí com 37 anos. Uma principal diferença entre a votação nos Campos Gerais e nas outras mesorregiões é que o Ratinho Júnior venceu em todas as cidades dos Campos Gerais, mas na maioria delas quem ficou em segundo lugar foi o candidato João Arruda do MDB e não Cida Borghetti do PP. Uma informação interessante é que, ainda que nos municípios a Cida Borghetti possuísse influência partidária, ela não conseguiu esses votos. Eles foram todos pro João Arruda ou pro Ratinho, né, que é do PSD. A gente tem um gráfico, o próximo gráfico mostra. As cidades que estão em rosa são as que elegeram Cida Borghetti em segundo lugar, e as que estão em laranja elegeram João Arruda em segundo lugar. A gente precisa lembrar também que esse gráfico está feito por intensidade de votos, então quanto mais escura a cor, mais votos o candidato recebeu, né? A gente pode perceber que João Arruda aí teve mais da metade das cidades, ficou em segundo lugar em mais da metade das cidades dos Campos Gerais. Em primeiro turno foram eleitos 13 governadores no Brasil e 7 deles conseguiram mais de 35% dos votos em relação ao segundo colocado. E outro dado interessante falando do Brasil é que nenhuma governadora foi eleita. E a única que tem chance é Fátima Bezerra, do PT, lá no Rio Grande do Norte. Para senador, nós tivemos o professor Oriovisto, do Podemos, e Flávio Arnes, da Rede, que foram eleitos. O cientista político Emerson Servi explica os possíveis aspectos que podem ter influenciado nesse resultado. Uma possível explicação é que em um movimento de tentativa de garantir que uma segunda vaga não fosse para o candidato Beto Richa, os eleitores também abriram mão de votar em Requião e optaram pelos dois que estavam mais próximos ali do Richa. Outra possível explicação é que as pesquisas não capturaram bem as intenções de voto em Requião e sobredimensionaram, o que é pouco provável, pois em todos os outros cargos, para o Senado e para governador principalmente, né, eles acabaram acertando, né? O problema foi a diferença que se deu entre ontem e hoje para senador. No caso do Oriovisto, embora o percentual seja bastante elevado, ele já indicava uma curva ascendente, então ele estava crescendo, né? Ele não ficaria naqueles percentuais em que ele estava, que vinham sendo apontados, porque o crescimento dele era gradual e permanente. E Flávio Arnes seria, digamos, uma opção para quem não queria a eleição de Beto Richa. E o que indica essa possibilidade é que o Beto Richa terminou a eleição em 6º lugar, com apenas 3% das intenções de voto, atrás inclusive da candidata do PT, Miriam Gonçalves, que fez 5,89% de votos. Quer dizer, uma queda bastante acentuada de Beto Richa, que acabou
transferindo votos para Oriovisto e para Flávio Arnes. De qualquer maneira, nós temos aí dois candidatos que dentro de um espectro ideológico são candidatos de direita, né, substituindo dois senadores que eram senadores de centro-esquerda, né, a senadora Gleisi Hoffmann do PT e o senador Roberto Requião do MDB serão substituídos por Oriovisto do Podemos e por Flávio Arnes da Rede. No dia 28 de outubro, acontece a votação para o segundo turno de presidenciáveis. Na disputa estão Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Pedro, como que está essa campanha para o segundo turno? Bom, então, Priscila, o principal empecilho para ambos os candidatos são os altos índices de rejeição deles, né? Nas pesquisas que foram feitas antes do primeiro turno, por exemplo, o Bolsonaro ele tinha 44% de índice de rejeição e o Fernando Haddad aparecia com 41%. É importante salientar que o índice de rejeição desses dois candidatos eles são diferentes. Enquanto para o Bolsonaro as mulheres o rejeitam mais, né? E também pessoas com ensino superior incompleto e que recebem de 1 a 2 salários mínimos rejeitam mais Bolsonaro, enquanto os homens rejeitam mais Haddad. Também as pessoas com superior completo rejeitam mais o candidato do PT. As candidaturas elas vão apoiadas no que já se apoiaram no primeiro turno. Jair Bolsonaro vai tentar se apoiar no antipetismo, que ele tanto usou no primeiro turno, e como também essa ideia de que ele é novo no jogo político, mesmo que ele já tenha sido candidato, já esteja no jogo político há 27 anos. O Fernando Haddad ele vai tentar se apoiar no resgate a essas políticas que o PT fez já, principalmente nos primeiros governos do PT. É importante salientar que ele só teve 25 dias de campanha, né, por causa dos problemas processuais com as candidaturas do PT, e tentar se esquivar do impeachment da Dilma em 2016. Ele tentou negar e não falar sobre a candidatura da Dilma em 2016, né? Bom, após o impeachment da ex-presidenta Dilma, o PSDB perdeu muita força política. Era um partido muito forte. A gente vê na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que foi o partido que mais perdeu cadeiras. E o que a gente vê também, que alguns políticos tradicionais, eles não conseguiram a eleição. A família Cunha, a família Sarney, temos o Péricles aqui de Ponta Grossa, tudo por conta do impeachment. Assim, o impeachment trouxe essas consequências. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o número de abstenções, votos brancos e votos nulos, né? O índice de abstenção e de votos nulos, ele aumentou desde as eleições gerais de 2010, né? O índice de abstenção chegou a 20% e o de votos nulos a 6,1%, enquanto o de votos brancos, embora tenha crescido nas eleições de 2014, ele caiu agora nas eleições de 2018 com 2,65% de votos brancos. Bom, e no Paraná, a gente vê que em 2010 ele estava em 2%, aí ele sobe, aí ele diminui um pouquinho. E os votos nulos, ele se mantém um pouco estável, aí ele aumenta agora em 2018. E as abstenções, elas ficam mais ou menos no mesmo nível, com 16%, quase 17%. E os votos brancos, nulos e as abstenções, elas mostram a crise de representatividade, que é o que sempre existiu e é o que explica o número de votos brancos, nulos e abstenções. E também o fato de que as pessoas terem uma repulsa por política, então também ajuda nesses gráficos. Uma novidade nas eleições de 2018 é em relação ao fundo eleitoral. Aqui temos um gráfico, Pedro, pode explicar? Isso, como o gráfico mostra, esse total ele foi distribuído, são 1,7 bilhões de reais. O partido que mais recebeu foi o MDB, 230 milhões, quase 231 milhões de reais. Em sequência, o PT, 212 milhões. E o PSDB com 185 milhões, partidos considerados grandes, né, com grande representatividade na política nacional. Em sequência, temos o PP com 130 milhões de reais e o PSB com 118 milhões. Esse foi o correspondente local especial Eleições 2018. Para mais informações, acesse o site periódico.sites.epg.br.